Muito boa tarde, pessoal. Todo mundo muito bem. Aqui é o professor Wesley. Nossa aula 10 fala sobre teste de Q quadrado, né? Então, para que serve esse teste Q quadrado? O teste Q quadrado é mais uma, né, ferramenta da estatística para poder calcular hipóteses, né? Testar as hipóteses, se aceita, se é verdadeira, se é um estudo errôneo, né? Então o teste de Q quadrado é um teste de hipótese que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis categóricas nominais e avaliar a associação existente entre as variáveis qualitativas. Um teste não paramétrico, não depende de parâmetros populacionais, de média, de variância, né? É um teste isolado, você pode fazer ele em alguns estudos que se encaixa. O princípio básico do teste é comparar proporções, ou seja, possíveis divergências entre frequências observadas e esperadas para um certo evento, né? O teste é utilizado para verificar se a frequência com que determinado acontecimento observado em uma amostra se desvia significativamente ou não da frequência e que ele é esperado, né? E comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes amostras a fim de avaliar se as proporções observadas destes eventos mostram ou não diferenças significativas ou se a amostra difere significativamente quanto às proporções destes acontecimentos. Então aqui eu criei um problemazinho que é um acadêmico de engenharia civil, no decorrer do seu estágio, né, questionou seu supervisor qual seria a quantidade de cimento utilizado na edificação. O supervisor passou os dados que está na tabela abaixo. Durante o estágio, o acadêmico passou a observar e anotar todos os dias durante toda a obra e chegou a um resultado, né? Então a tabela abaixo mostra os passos, né, da obra, os dados que o supervisor dele deu em porcentagem. O supervisor disse: gasta aproximadamente 10% na fundação, mais 25% em estrutura, pilar, vigas, mais 10% em alvenaria, assentamento de bloco, tijolos, mais 15% no contrapiso, mais 40% no reboco, né? Um total de 100%. Aí nas observações dele, ele viu na fundação gastou 20 sacos de cimento, na estrutura gastou 40, na alvenaria gastou 18 sacos, no contrapiso 12 e no reboco 50, né? Totalizando 140 unidades, né? 140 sacos. Aí, para que a gente adota, né? Aplica o teste do Q quadrado para ver se essas informações que o supervisor passou é verdadeira ou não, se aceita ou se rejeita, né? Então, o que eu vou fazer aqui é um cálculo mais simplificado, né? E como é que faz esse cálculo? É assim, primeiro, né, eu tenho uma quantidade total, vou até passar aqui para o outro, tenho uma quantidade total que é 140. E eu tenho as porcentagens, né, de cada um que o supervisor falou. Agora eu vou colocar aqui um valor que é em cima da porcentagem com o valor que eu encontrei. Então eu tenho 140 sacos no total. Ele falou que era 10% na fundação. Então 10% de 140 é 14 sacos. Né? Deixa eu aumentar a letra um pouquinho. Sacos. Na estrutura falou que era 25%. 25% de 140 é 35 sacos. 35. Depois, na alvenaria ele falou que era 10% também. Então mais 14. Depois ele falou que o contrapiso ia mais 15% da 21, né?
Depois, no reboco ele falou que ia 40 sacos, foi mais 140 vezes 40% dá 56. E aí, beleza. Então eu cheguei aqui, ó, numa quantidade, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste do Q quadrado. O teste do Q quadrado, né, é assim. Eu tenho aqui as informações observadas e as esperado, né? Os resultados esperados. E eu vou fazer agora o teste. É assim, ó. Primeira coisa, eu vou falar. Aqui tem um parâmetro alfa. Eu vou colocar meu parâmetro alfa de 0,0, na verdade 0,05, né? Ou 5%, né? Esse 5% lá na tabela, né? Vai ser assim, tem um parâmetro P, que se eu quiser o alfa 5%, lá na tabela eu vou ter que olhar o 0,95, né? 0,95. Quando nós formos para a tabela já for ciente. Então aqui, o Q nada mais é do que a letra grega, uma letrinha grega que é assim, ó, né? Q quadrado é igual, é sempre igual o observado menos o esperado dividido pelo esperado, né? Então ó, aqui vai ser 20 menos 14 dividido por 14. Só que o 20 menos 14 é ao quadrado, né? 20 menos 14 ao quadrado, mais 40 menos 35 ao quadrado. Isso aí é o 40 menos 35 ao quadrado, sobre 35. Mais 18 menos 14 ao quadrado, dividido por 14, mais 12 menos 21 ao quadrado, sobre 21. E por último, 50 menos 56 ao quadrado, sobre 56. Então, fazendo esses cálculos aqui, ó, olha só. 20 menos 14 é 6, 6 ao quadrado é 36. Então aqui fica 36 sobre 14, mais 40 menos 35, 5 ao quadrado é 25 sobre 35, mais 18 menos 14, 4 ao quadrado é 16 sobre 14, mais 12 menos 21, 9, 9 ao quadrado é 81 sobre 21, mais 50 menos 56, 6 negativos ao quadrado, 36 sobre, opa, falta aqui, 56. Sobre 56. 36 sobre 56. Então agora dividindo, né? 36 sobre 14 dá aproximadamente 2,57. 25 sobre 36 aproximadamente 0,72. 16 sobre 14 aproximadamente 1,43, mais 81 sobre 21, aproximadamente 3,85,
36 sobre 56, 0,64. Somando tudo isso, vai dar aproximadamente 9,49. Na verdade, 9,22. 49 é o outro valor. Então, ó, esse é o valor que eu tenho que observar na tabela, né? Então, a tabela é uma tabela específica, né? Já está postada, e eu tenho que ir lá e olhar o 95, e tem outro parâmetro que chama grau de liberdade. O grau de liberdade é muito simples, o cálculo dele é n menos 1. O que é n? N é a quantidade de proposições que eu tenho. Então eu tenho 3, 4, 5. 5. Então aqui, ó, n menos 1, o grau de liberdade então vai ser 5 menos 1. Grau de liberdade 5 menos 1. Então o grau de liberdade vai ser igual a 4. Então tem que ir lá na tabela e olhar grau de liberdade e 0,95. E esse parâmetro não pode ser menor do que o Q quadrado. Não pode ser menor. Se for menor do que isso, nosso estudo, o que o professor falou para o aluno aqui, ó, não é aceitável. Se for maior, é aceitável as porcentagens ditas por ele de cada passo da edificação. Então vamos lá na tabela. Essa aqui é a tabela. Então vamos aqui aproximar um pouco. Então, ó, esses valores de cima aqui é o valor do P lá, ó, do P, né? E aí nós temos aqui, ó, 0,95, né? Então nós temos que fazer o cruzamento do 0,95 com o 5, o 4, que é o grau de liberdade. Então vamos aqui, ó. Então o valor 0,95 com 4 dá 9,488. 9,488. Então Q quadrado crítico, que é o da tabela, 9,488. Ou seja, o que o professor disse é aceitável, né? Se eu tiver esse parâmetro de 0,95, mas quase que passou, né? 9,22 para 9,48, faltou pouco para a gente ter que rejeitar. Mas nesse caso aqui, ó, é aceitável o estudo, né? As porcentagens ditas pelo professor ao acadêmico, né? Então é para isso que a gente calcula o Q quadrado, para aceitar ou rejeitar um estudo, umas porcentagens, né? Que provavelmente ele deu essas porcentagens em cima de observações anteriores, né? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.